Salve galera do YouTube, meu nome é Christian e hoje a gente vai falar sobre Angular, beleza? A gente vai trocar. Minha câmera, pelo jeito, já tá pifando, né? A gente vai trocar uma ideia hoje muito suave, muito rapidinha, talvez não seja tão rápida, sobre NGRX, beleza? Há um tempo atrás eu cheguei a postar um vídeo sobre NGRX explicando todo o processo de setup, como que você configura ele, numa aplicação bem simples. Inclusive, o fim daquele vídeo vai ser basicamente o início desse. Eu vou utilizar aquela base de código para me transformar aquele código que está em NGRX utilizando os recursos nativos do Angular, né? Que já vem de padrão ali, o RxJS, e mostrar como que pode ser muito mais simples de gerenciar estado no Angular, ao invés de utilizar uma ferramenta como o NGRX. Como eu digo, é muito robusta demais. Eu acho que às vezes mais atrapalha que ajuda, tá ligado? Então, ó, vamos seguir a parada seguinte aqui, ó. Vou pedir pra vocês. Segue eu no YouTube, Instagram, LinkedIn e Medium também. Eu tenho que pedir pra adicionar esse template aí. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, com todos os projetos, redes sociais, essas paradas todas vocês estão ligados. Não esquece de deixar o comentáriozinho do engajamento, ajudar muito também. E também, sei lá, planta uma treta no comentário, alguma coisa aí. Isso aí já me ajuda, tá? Então, basicamente, gente, essa aula de hoje eu vou estar explicando como que eu gosto de gerenciar estado no Angular. E já adianto de cara que não é com NGRX, beleza? Para quem não tá ligado, o NGRX é o Redux do Angular aí, gerenciador de estado global. E eu acho muito mais complexo utilizar ele do que trabalhar com o RxJS padrãozinho do Angular ali, funcionando de boinha, e a ideia minha hoje é explicar um pouco dessa abordagem. Se você não entender nada durante o processo aqui, nossa, por que funciona assim, o que ele tá fazendo e tal, tem um vídeo para mim que eu saio do zero até o início desse vídeo aqui explicando cada etapa do código, beleza? Tá no YouTube já, vou mostrar ele aqui para vocês. Parece até ser jogada de marketing, né? Mas pera aí, vou jogar uma água aqui. E essa cara de mendigo, porque eu vou ser padrinho num casamento, tô deixando a barba crescer pra poder ajustar ela. Mas vamos lá, ó. Finge que tá normal isso. Galera, vamos lá. O que que é esse desenho aqui já, mano? Esse desenho é uma parada que eu montei pra gente entender um pouco como que o NGRX funciona, tá? Então, basicamente, você vai ter o seu componente. No caso, o nosso é o App Component, mas pode ser qualquer componente. Então, eu tenho o componente 1, componente 2. Através de um selector, ele fica escutando um state. O que que é um state do NGRX? Ele é basicamente um objeto. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Boa, agora ficou bom. Ele é basicamente um objeto gigante com várias chaves dentro. Então aqui eu só tenho a chave livros. Então, o state ele é esse objeto gigante com várias chaves e toda vez que essa chave é alterada, todo mundo que está inscrito ali, que está escutando aquela chave, vai ser notificado e pode reagir a isso, beleza? Então olha isso, o state é esse negocinho gigante aqui, então. E através do selector, ele seleciona uma chave dentro desse objeto gigante que é o state, tá? Ele seleciona uma chave na qual ele quer escutar. Então, como que altera esse estado aqui? Vou dar um exemplo para vocês de state, por exemplo, que eu acho que vai caber até mais aqui esses livros aqui. Imagina uma aplicação onde você tem seu carrinho de compra, um marketplace. Então, você imagina que o seu carrinho de compra é um marketplace e todo mundo, vamos supor, você tem um componente ali que seria o item, né, que a pessoa pode comprar. Na hora que ela clica no comprar, esse cara vai para o carrinho, ou adicionar ao carrinho, por exemplo. Esse item, ele vai para o carrinho de compra, ou seja, na hora que ele for para o carrinho de compra, tem que ter o seu componente, tem que estar escutando o estado do carrinho de compra para poder somar os itens que tem lá dentro. Para poder, por exemplo, mostrar a quantidade de itens que tem no carrinho, qual que é o valor total da compra até agora. Então você tem que reagir a um estado, tá ligado? Essa é a parada por trás do estado. Espero que tenha ficado de boas aí. E Cris, como eu faço para mim alterar esse estado? Basicamente, o seu componente vai disparar uma action. O que que seria uma action? Uma action seria uma intenção, tá ligado? De negócio. Então eu vou disparar uma action que seria, por exemplo, adicionar livro. Aqui a gente está trabalhando com livro, tá, gente? Esquece o carrinho agora. Aqui a ideia é livro, tá? Então, adicionar livro. Quando eu adiciono essa action, eu tenho um reducer. E o que que seria um reducer? Ele basicamente fica escutando a action. Aí você coloca um código nele dizendo: quando essa action for disparada, você vai fazer isso aqui para mim. Perfeito? Então, o reducer ele pega a action que pode vir com parâmetro ou não e fala assim: é para adicionar um livro, então nesse caso vai ter o parâmetro de qual livro que vai ser adicionado, perfeito? E aí esse reducer pega essa action, tá ligado? Eh, e modifica esse estado aqui em cima aqui, ó, a partir do state aqui, ó.
tá bom? Quando ele modifica esse estado, o seletor, né, no qual o app component está utilizando aqui, vai notificar o app component e até o componente 2 que aquele livros ali foi alterado, beleza? Basicamente é isso que funciona, porém tem um porém aí, né, cara? Toda essa etapa que eu expliquei aqui agora, ela é síncrona, tá bom? Cris, mas se ela é síncrona, como que eu consigo obter um dado de um servidor? Por exemplo, vamos supor que você precisa fazer consumir uma API. Nesse caso, gente, o App Component ele dispara uma action dizendo, ó, obter livros de uma API, por exemplo. E aí, o Reducer ele não consegue fazer esse processo assíncrono, e aí eu tenho os effects, que é outra coisa que fica escutando também as actions. Aí você configura o effect para fazer isso, ó. Na hora que disparar essa action, essa ação, essa intenção, tu vai na API, processa o que tem que processar, e se der bom, tu vai disparar uma outra action. Então, um effect no NGRX ele tem que devolver uma action. Quando ele devolve uma action, você dispara uma action dizendo, ó, livros carregados com sucesso, ou por exemplo, deu erro na busca de livros, aí você tem o reducer aqui, que vai pegar se o livro carregou com sucesso ou não, modificar esse carinha aqui, e esse carinha vai notificar o app component. Qual que é o barato disso aqui? Qual que é a parte maneira disso? Significa que o seu componente, que está aqui, que no exemplo eu estou utilizando app component, mas podia ser qualquer um, ele é meio que ignorante, tá ligado? Em relação ao processo. Ou seja, ele tem uma inscrição que quando ele for notificado ele vai reagir, porém ele também tem uma action aqui. Ou seja, ele dispara uma action e em algum lugar do sistema pode afetar alguma coisa ali dentro do estado do sistema. E aí o que for afetado, alguns componentes vão estar escutando aquela mudança ou não. Por exemplo, inclusive pode até o app component não estar escutando, não tem problema nenhum. Ou outro componente altera alguma coisa e o app component está escutando. Então, basicamente é isso que funciona, tá ligado? O NGRX é um gerenciamento de estado global do Angular, um dos mais utilizados, inclusive. Tem esse vídeo aqui no meu canal, NGRX, gerenciamento de estado do Angular, tá? Dentro desse vídeo, eu chego exatamente nesse ponto que eu tô do código aqui agora, demorou? Então, saca só, ó. Eu vou entrar aqui no código aqui e vocês vão notar que lá aqui no meu app component, ó, tem o app component aqui. Nossa senhora, muito zoom, puta merda. Vou mudar aqui o zoom level, sei lá, 1.8. Oh, maximizou, ele fez uma parada nada a ver aqui. Parece até que piorou, né? Ctrl P. Acabei de ligar a máquina, gente. Não causa, não. 2. Tá bom. Estamos aqui. Então, olha só. Aqui é meu componente app component, beleza? Esse projeto, tá? Para quem não tá ligado, tá rodando na versão 17 do Angular. Por isso vocês vão ver uma sintaxe meio diferente em relação ao for aqui, por exemplo. Mas isso não vem ao caso agora. Eu tenho a minha store, que está aqui injetada, perfeito? Eu tenho meus livros, que está através do select, ó, eu tenho um selector aqui. Então, olha só, a store eu tenho um select, que é esse livro select, que ele seleciona todo o estado, então esse app state é o estado, livros, livros, perfeito? Se eu olhar aqui no meu exemplo, do jeito que está aqui no Chrome, cadê? Aqui, ó, eu estou selecionando meu estado, livros, livros. Tem um array de livro dentro do objeto livros aqui, ó. Tá ligado? Tá assim, ó. Então, é isso que está acontecendo. O meu selector está escutando dentro do estado todo, somente dentro de livros, o array de livros, tá? Então, como eu falei, ó, eu explico toda essa estrutura aqui dentro do vídeo lá no YouTube. Não vou ficar caindo muito dentro disso aqui, não. E no onInit, a primeira coisa que eu faço é disparar uma ação através desse dispatch aqui. Tô disparando uma ação, tá? Opa, manda um pau aqui do bagulho. E essa ação chama carregar livros. Notem que a ação, ela basicamente, ó, ela não tem nada demais, ela é só uma string carregar livros. Mas eu posso ter uma ação, por exemplo, ó, livros carregados com sucesso, que ele recebe um parâmetro aqui, que é um array de livro, que são os livros que foram carregados. E aqui eu tenho um exemplo também de como adicionar um novo livro, que aí ele exige essa parte de API, tá? Olha só, quando eu clico em adicionar um novo livro aqui, ó, adicionar livros, olha que interessante que acontece. Ele dispara uma action adicionar livros, e aí eu tenho o livro effect, que está escutando, ó,
quer dizer, o carregar livros, desculpa, tá? O carregar livros, ele tá escutando esse effect, ó, buscar livro effect. Então ele, se a action for desse tipo, ele faz um switch map, ou seja, a partir do momento que chegar isso aqui para mim, eu vou executar essa operação do obter livros API, pego o resultado dessa operação, que vai cair aqui no livros, no map, e retorno uma nova action, livro carregado com sucesso, com os livros aqui, tá? Basicamente é isso. No projeto, a gente não está consumindo API, a gente tem esse livro service, e dentro desse livro service, a gente, ó, tudo mocado, ó, tá vendo? Obter livros está mocado, aí eu tenho esse obter livros API aqui, que basicamente eu retorno como se fosse uma promise, aqui, né, que é um observable, porém com um delay de 1 segundo. Notem que quando o app ele abre, ó, a primeira vez, ele demora 1 segundo para aparecer aqui os nomes. O burro! Então ele demora 1 segundo para aparecer os nomes aqui dos livros aqui, ó, que eu adicionei somente 2 aqui. Gente, antes de mais nada, puta que pariu, né? Color, Scheme, Dark. Aí. Nossa, tá maluco. Demorou, gente? Então vamos lá. A minha ideia em relação a esse vídeo é mostrar que a gente não precisa de toda essa complexidade para trabalhar com o gerenciamento de estado global do Angular. Essa ideia, geralmente em outros apps, aí, em outros frameworks, não sei, às vezes é necessário porque não tem tanto recurso assim, em relação à reatividade. Porém, o Angular já vem por padrão, gente, com o RxJS. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Qual que é a minha abordagem que eu vou utilizar? Ao invés de eu estar utilizando tudo isso aqui, eu vou ter aqui, vamos lá, aqui do lado. Eu vou ter um app component aqui, tá? Que vai ser um componente, não precisa ser o app component, tá bom? Deixar isso bem claro aqui. E esse componente, ao invés dele, cara, dele comunicar com todas essas paradas verdes aqui, ó, tudo que tá verde é do NGRX. Ao invés dele comunicar com tudo isso aqui, tá ligado? A gente vai comunicar apenas com uma service. Demorou? Vai ficar assim, ó. Por que uma service, Cris? Você está dizendo que você vai criar uma service para um estado global do sistema? Não. A abordagem que eu gosto de utilizar é assim, ó. Se a gente está falando só de livros, então eu vou ter somente as coisas relacionadas a livro aqui dentro. Então, ao invés de ser livro, ao invés de ser uma service tipo app service, que seria como se fosse um gerenciamento de estado de tudo, eu vou ter só livro service. Tudo que for referente a livro vai estar aqui dentro. Já começa organizando aí, na minha opinião, fica melhor. Inclusive para testar o código, tá? Como a gente já tem esse livro service, que é onde a gente faz de mentira uma requisição de API, eu vou chamar esse cara aqui de livro shared service aqui, tá? Livro state service. Porra, acho que fica maneiro esse nome aqui para tentar dar uma assimilada com outra parada, beleza? Gente, uma service no Angular, ela tem um comportamento que seria singleton. Para quem não tá ligado, se escreve assim, se quiser dar uma estudada, tá? Então, uma service, ela é singleton, perfeito? O que significa singleton, Chris? Que significa que toda vez no Angular, seja de qualquer componente que eu tiver, e eu injetar essa service dentro do meu componente, vai vir sempre a mesma instância. Como assim que mesma instância? Que porra é essa? Significa que se eu declarar uma variável aqui, e o componente A mudar o valor dessa variável, e o componente B tentar obter esse valor novo depois que o componente A mudou, ele consegue pegar o valor atualizado. Basicamente é isso. Porém, o Angular, ele trabalha muito com observables, mano. E o observable, ele é basicamente essa ideia de outros componentes, outros itens do Angular se inscrever naquele observable e ser notificado a cada mudança dele. O Angular, ele é feito inteiramente com base nisso. Tanto que a gente já vem com o PyPasync aí do Angular, que faz exatamente isso pra gente. Então vamos criar esse livro State Service aqui e vamos pra frente, vai. Eu tenho aqui dentro de livros, vou criar tudo aqui, ó. Ó, tudo que tá dentro de state aqui, ó, é todas as paradas do NGRX, tá ligado? Pretendo não usar quase nada disso aqui. Então vai virar livro state service, que a gente tá desenvolvendo agora, beleza? E para ser uma service do Angular, precisa ter o injectable provided in, e eu vou pôr o root aqui, porque eu não quero adicionar essa service em algum provider de algum módulo. Quando você coloca provided in root, basicamente você está adicionando no app module aí por baixo dos panos, beleza? Então, livro state service, export o quê, velho? Export o quê, meu querido? Aí, agora sim. Gente, se eu declarar um observable aqui, como eu disse, toda a responsabilidade de gerenciamento dos livros, essa de ficar escutando as mudanças de livro que acontecer dentro da aplicação, vai ser dentro dessa service aqui. Porém, vocês têm que entender uma parada.
Existem 3 tipos principais ali de observable ali que eu gosto de comentar. Você tem o próprio observable, então, ó, por padrão, vou declarar ele como privado, tá? Livros, vou colocar $1 aqui, porque toda vez que é observable, é uma boa prática você colocar esse dólarzinho aqui no final, tá? Na minha cabeça ainda tá pequena a fonte, mas que se foda, vou aumentar aqui, é nóis. Gente, eu posso ter aqui um observable de alguma coisa, então eu já tenho o livro model, se eu não me engano aqui. Já tem. E o que que tem dentro desse livro model? Só tem ID e nome, é só para fazer esse teste mais de boas, tá? O observable, gente, você não consegue publicar nele. Ele é interessante para você escutar ele. Ou seja, como eu quero que todo o gerenciamento de estado de livro fique dentro dessa service aqui, o que eu tô fazendo é, ó, eu dentro da service eu vou trabalhar com outro tipo de observable que é chamado de behavior subject. O que que o behavior subject faz? Na hora que você se inscreve no behavior subject, automaticamente você já pega o último valor que ele emitiu, diferente do subject, que é um outro tipo de observable. O que o subject faz? Quando você se inscreve no subject, você vai ficar esperando ele emitir um valor para aí sim o código do seu subscribe ali funcionar. O behavior subject, quando você se inscreve nele, automaticamente você já recebe o último valor que foi usado nele. Tanto que o behavior subject vai pedir para gente um valor inicial. Então eu estou falando que livros é um array de livro, tá? E eu vou começar com igual a new behavior subject, e eu, como o behavior subject, por padrão, quando você se inscreve nele, ele já joga o último valor para você dentro daquele observable, ele exige um valor inicial, que vai ser um array vazio. Notem que se eu estiver comparando com... Acho que está dentro dos reducers, faz tempo que eu não mexo nisso. Com o NGRX, quando eu tenho que criar um reducer, eu tenho que passar um valor inicial também. Qual que é o valor inicial? Livro state, que ele começa com livros vazio aqui também. Gente, no caso aqui eu não vou entrar no mérito de erro, não vou entrar no mérito de status, porque é só uma POC, tá ligado? Igual era mesmo o NGRX, tá bom? Mas enfim, eu quero simplificar isso aqui pro vídeo ficar suave. Já faz 17 minutos já e não codou pouco ainda. Então aqui dentro, eu vou ter, primeiramente, a primeira coisa que teria aqui seria a parte de escutar os livros ali. Eu quero obter os livros de uma API, porque eu tenho essa action. Quando você olha aqui no meu App Component... Caguei o pau aqui, peraí, aguenta o parma aí. Aí. Se eu olhar aqui no meu App Component, olha o que eu tô fazendo, ó. O livro, eu já começo injetando esse cara, que também não precisa dele agora. Aí eu tenho essa store aqui, que também não vai precisar dele agora. Isso aqui é tudo NGRX. Eu tenho esse livros aqui, que é interessante que a gente vai precisar dele. Mas depois eu recrio, não tem problema. Aí eu tenho um onInit, que ele dispara uma ação de carregar livros. Ao invés de eu disparar uma ação dentro do NGRX, eu vou disparar sei lá, um método dentro da minha service, resolve isso também. E o adicionar aqui, que por enquanto eu vou comentar esse cara aqui, tá? E aí a gente vai ser feliz aqui. Então, o init aqui moscando aqui, vou apagar. Então vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, carregar livros. Tem uma ação que, ao receber essa ação do NGRX, eu tenho um effect. Olha lá, ó, carregar livros que bate numa API. Beleza? Aí que processo mais ruim de debugar depois, né? Então eu vou criar na minha service livro state service, beleza? Um método aqui dentro, público, ou seja, se eu não ponho nada ele é público, que seria carregar livros. É isso, tá? Basicamente é isso. Então, todo o state do NGRX eu estou colocando dentro da minha service. E isso vai funcionar, que é uma beleza. O carregar livros, ele busca livro da onde? Do livro service, tá bom? Dentro do livro service, eu tenho esse obter livros aqui, que eu imagino que não deveria estar público aqui, tem que ser privado. E aí, eu tenho esse obter livros API aqui, que simula uma requisição de API. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá? Eu vou injetar, então, livro... private, livro, service é igual a inject, opa, livro service, beleza? Feito isso, isso aqui seria tipo uma API, tá ligado? Inclusive, se fosse num projeto real, não teria problema nenhum
na minha opinião, você colocar o código que eu estou colocando dentro do livro state, aqui dentro do livro service. Poderia controlar os livros tudo aqui, não teria problema nenhum. Por que que eu estou fazendo aqui então, Cris? Você não quer ensinar a nós como é que você faria num projeto real? Não, é porque eu estou querendo que você assimile a ideia que isso aqui é um estado e que nós vamos resolver tudo que o NGRX faz só com uma service, beleza? Basicamente é isso. Então vamos lá. Livro service. Tenho esse carinha aqui e para carregar os livros, o que que eu preciso fazer? This.livroservice.obter livros API, tá? Se eu fazer isso aqui, vai funcionar? Não vai. Porque o Angular só vai fazer a chamada do observe, só vai executar esse cara se fazer um subscribe nele, tá? Então eu tô aqui dentro, eu posso fazer um subscribe aqui. E aí eu tenho todos os livros que vai voltar dessa chamada da API de mentira aqui, né? Se eu parar o mouse aqui é um array de livros. E aí eu vou ter um método aqui dentro que vai ser publicar livros para todos. Ouvintes. Quem que é o ouvinte? É quem estiver escutando esse cara aqui. Então eu publico um livro ali dentro, ó. Olha que loucura que eu posso fazer. Para fazer isso, eu vou pedir um array de livro aqui. Poderia fazer direto, porque vai ser um método com uma linha só, sim. Mas depois eu quero mostrar para vocês uma ideia, né, com base em cada função aqui, como que ficaria no NGRX, demorou? Então, livros, eu tenho um livro aqui, tá? E vou publicar esse livro aqui dentro. Então, todo mundo que estiver escutando esse livros, ó, dis.livros, pra você publicar, o que que seria o publicar, Cris? Por que você tá falando essa porra? Publicar seria tipo assim, ó, todo mundo que tiver inscrito nesse livros vai receber essa atualização agora. Pá, caiu um novo livro aqui. Legal? Então eu tenho publicar livros para todos os ouvintes, ficou perfeito isso aqui. Vou chamar esse método aqui, ó, this.publicar livros e livros, tá? Se você não tá ligado no TypeScript, você não precisa fazer essa sintaxe. Quando você tem uma função, que a única coisa que você faz é chamar o parâmetro que tá aqui no subscribe, isso pode ser num den, você pode, por exemplo, passar só o nome da função aqui, se não me engano, que já dá certo, beleza? Porém, para facilitar a didática, para você não se perder no que eu tô fazendo aqui, livros, tá? Padrãozinho, tá suave, tá em casa. Cris, mas se você está se inscrevendo no Observable, você precisa basicamente se desinscrever dele, como uma boa prática. Tudo bem, gente. Só que esse Observable aqui, ele emite uma vez só. O off, ele vai emitir uma vez só o valor, perfeito? Mas então, como boa prática, vamos falar assim, ó. Eu quero que você, uma vez apenas, pegue o valor e depois você já desinscreve, beleza? Faz isso com o Take One, já resolve a vida nossa também. Então, beleza. Publicar livros para todos os ouvintes, eu tenho esse carregar livros aqui, tá? Por enquanto, quem está publicando o livro é só a minha service. Sendo assim, eu vou deixar esse cara privado. Por quê, Cris? Porque eu não quero que de fora da minha service algum componente possa subscrever todos os livros que tá lá, beleza? Basicamente essa foi a ideia, encapsulamento aí, orientação a objeto, beleza, gente? Então, ó, carregar livros era uma action aqui, eu vou copiar esse carinha e tá aqui, ó, no onInit agora, ó, eu vou pôr aqui um private livro state service, legal? Inject livro state service. Ficou bom, hein? Esse livro state service, ó, na hora que iniciar meu componente, eu vou falar livro state service ponto carregar livros. Ponto. Isso aqui, na minha opinião, já ficou muito melhor do que um dispatch e um carregar livros action. Vai tomar banho, velho. Enfim, na minha cabeça, o NGRX e o RxJS é uma pura questão de gosto. Eu prefiro muito mais o RxJS. Então vamos lá. Carregar livros. E esse livro, ele carregou os livros aqui. Porém, o nosso App Component, basicamente, ele não está escutando o livro, porque antigamente a gente tinha um observable de livros aqui, tá? E esse observable de livros, através de um for que fazia dentro dele usando o PyPasync, ele carregava os livros para a gente na tela. Então eu vou ter esse observable de livro ainda. Então vou declarar aqui como protected. Cara, que desespero, né? Eu dou tab, ele dá 4 vezes. Eu tô achando que eu...
Tá, espaços 4. Ah, vou pôr 2 aqui, que se foda. Ó, protected. E agora eu vou ter livros aqui, dólar, tá? Esses livros, ele vai ser de que tipo, Cris? Ah, mas já sei, mano. Se aqui é um behavior subject de array de livro, então vai ser a mesma coisa lá. Tá errado, mano. Você não pode fazer isso aqui, gente. Ó, esse cara vai ser igual a livro service. Não, quer dizer, livro state service. Vamos supor que esse gente boa aqui, ó, essa variável aqui, ela não fosse privada. Na minha cabeça, você não pode fazer isso. Daria certo? Daria, tá? Do mesmo jeito que se você pegar esses livros aqui, ó, vou salvar ele e vou, ó, o código tá na mesma coisa, ó. Notem que o PyPasync não deu pau e tá funcionando numa boa, né? Inclusive, eu sumi com a variável nível input minha aqui, que é onde salvava um novo livro. Então, o livro input, vou colocar como protected também, igual a vazio. Só para ele compilar. Beleza. O código já tá rodando? O código já tá rodando. Vou dar um F5. Ó, demorou 1 segundo, o mesmo efeito ele carregou. O que que a gente já resolveu aqui? Ó, a gente já basicamente não precisou do selector. Basicamente, nós não temos um estado global, nós temos um estado só de livros, que é a nossa livro service agora, tá? E basicamente a gente não teve que disparar uma action. A gente simplesmente tem uma variável livros, que seria o array de livros, e quando ela muda, a gente está sendo notificado. Ah, tá funcionando, tá bom. Tá funcionando, tá bom, caralho, mano. Eu odeio quem fala essa frase. Olha isso. Esse livros aqui, ó, livros, ele não pode simplesmente pegar a variável daqui de dentro, o livro. Por que não? Porque o componente, quem tem que gerenciar a responsabilidade do estado que a gente está utilizando, chamado livro, tem que ser a service. Se você deixar desse jeito aqui, ó, eu vou fazer um exemplo tosco aqui, ó. Vou até comentar. Não, não preciso comentar esse cara. Eu vou falar que nesse livros aqui, ó, ponto dólar, quando eu clicar nesse botão adicionar, por exemplo, eu vou limpar tudo, tá ligado? Vou limpar tudo. Ó, reloading client. Será que já foi o bagulho? Tá lerdo? Testar aqui pra ver. Beleza. Quando eu clicar em adicionar, ó, eu limpei tudo e aí a minha aplicação que tá escutando aquela variável, ela já reagiu. Cara, por que que eu acho que isso é errado? Porque quem controla todas as responsabilidades do estado nosso seria a service. Eu não quero que um componente tenha esse poder. Então, o que que eu faço para que ele não possa acessar diretamente livros dentro da minha service? Olha que doido. Dentro da minha service, eu vou ter uma função aqui escrito escutar mudanças de livros. Beleza? Tô tentando deixar em português. E eu vou retornar esse livros aqui, ó. This.livros as observable. Por quê? Porque o observable não permite que você altere, que você publique dentro desse carinha aqui, tá? Ele não permite. Sendo assim, você só vai escutar as mudanças agora. E esse cara vai ficar privado. Quando ele fica privado, já deu pau. Ó, você não acessa mais o livros aqui. Você não acessando esse livro, você vai ter que obter a partir do escutar mudanças de livros. Perfeito? Nomezinho fácil aí para ficar didático. Agora, ó, não existe a função next no observable, mano. É basicamente isso. Olha aqui dentro da service, ó. Escutar mudanças de livro. O que que ela está retornando? Um observable de livro, que é isso aqui, ó. Observable de livro. O observable de livro, ele não permite que você publique nada. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou encapsulando a responsabilidade de gerenciar os livros dentro da minha service, perfeito? Sendo assim, agora, não existe esse método aqui. Então, é isso aí, ó. O clique dele. Vou até tirar o clique aqui. Não seria possível, ele nem carregou. Agora ele rodou de novo. Carregou e tá tudo certo. O adicionar não faz nada, porque ele tá atualizado. Agora a gente vai criar o adicionar. Beleza? Quando eu adicionar aqui, ele vai adicionar aqui, perfeito?
Na onde fica a responsabilidade de gerenciar os livros? Dentro da service. Então, aqui dentro da service, agora eu vou colocar um método para adicionar apenas um livro, tá? Livro. Adicionar um livro é simplesmente vir aqui e falar this.li. Nossa, eu tô dentro do livro service, não seria aqui não, sorry. Tem que ser dentro do livro state service. Aí, ó, eu já tô aqui dentro, ó. Viajei. Então, ó, aqui eu vou criar um método chamado adicionar livro, tá? Livro. Perfeito. Cris, para adicionar um livro é só fazer this.livros.next livro? Não, meu querido. Por quê? Que livros é do tipo array de livro. E aqui você está tentando publicar apenas um livro. Então, se você fazer isso aqui, tu vai estar basicamente sobrescrevendo. Você vai estar mandando para todo mundo que todos aqueles livros foram pro saco e que agora vai ter um livro só. Vamos chamar esse cara aqui para você ver a cagada? Vamos lá, então. Dentro do método adicionar, vou até descomentar ele. Ao invés de ter esse dispatch aqui, ó, vai ser this.livro_state_service.adicionar livro, tá? Vou pegar esse livro aqui, vou colocar aqui, não tem problema, eu crio uma const aqui, livro, que é do tipo livro, tá? ID, sei lá, 10. E o nome é o nome que está escrito naquele campo que é captado por essa variável aqui, tá? Fechou? Então é nozes. Agora, ó, adicionar livro, eu passo esse livro aqui, tá bom? O que o adicionar livro está fazendo mesmo? Ele bate aqui dentro e está publicando um array de um livro só. Sendo assim, a cagada, ó. Vou chamar o adicionar aqui no clique do botão. Agora, olha só. Eu tenho o livro aqui. Veio. Novo livro. Vai dar pau. Olha lá, ó. Teste. Vai dar ruim. Por quê? Porque eu estou publicando apenas um livro, ó. É isso que eu estou fazendo. Tá cagado. Como que eu pego os últimos livros? Eu preciso me inscrever para pegar? Não. Por ele ser um behavior subject, você consegue pegar o último valor emitido dentro dele, por ele, quer dizer, sem precisar se inscrever nele. Conste, livros atuais, por exemplo, vai ficar this.livros.velho. Esse velho automaticamente vai pegar o último valor e passar para essa variável aqui. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso dos livros atuais mais o livro que eu tenho. Quando eu faço isso, eu publico dentro desse cara. Todo mundo que está escutando através desse carinha aqui vai receber a atualização do livro. Livro do livro 2, não tem problema. Adicionar. Tá aí, funcionando, ó. Livro 3, 4, sei lá. E tá funcionando numa boa. Tudo isso com uma service só. Basicamente é isso que a gente fez. Então, voltando no nosso desenho, a nossa service, gente, ela é singleton. Sendo ela singleton, ó, ela tá contemplando esse componente. Se tiver outro componente aqui, ó, que vai querer utilizar da mesma estratégia, ela pode utilizar utilizando a mesma service. Tanto que eu vou fazer um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Ao invés de ter um arrayzinho de livro só, eu vou ter dois escutando as mudanças. Ó, não, para ficar mais louco ainda, ó. Private livro state 2, ó. Eu vou pedir outra instância do livro state service. Pode crer? Outra instância. E agora, protected livros 2 dólar é igual a essa segunda instância aqui, this.livro state 2. Escutar mudanças de livros. Beleza? E agora esse livro 2 aqui, ó, eu vou colocar ele abaixo, tá? Desse campo de texto. Só para vocês entenderem o rolê. Então eu vou colar aqui esse mesmo for que tá em cima, só que ao invés de fazer no livros, eu vou fazer no livro 2. O que que você tá mostrando, Cris? Ué, eu tô pedindo outra instância desse cara, e vocês vão entender que mesmo publicando numa instância, os dois vão receber esse valor. Então, olha só, Harry Potter, Senhor dos Anéis, já deu para ver, né? Vou publicar só na instância 1, adicionar.
o Christian vai aparecer nos dois. Por quê? Como eu disse, é a mesma instância independente do número de componentes que vão obter ele. Dessa forma, eu basicamente centralizei todo o controle meu de livro aqui dentro. Tudo o que eu precisava fazer, então vamos supor que esses caras, publicar livros aqui é uma action, adicionar livros seria uma action, carregar livros, por exemplo, seria uma action, e esse escutar mudanças de livros aqui. Cara, inclusive, você tem o SJS na mão, velho. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, pedir pra. Ó, eu vou querer, sei lá, começa com. Ó, vou meter uma loucurada aqui do RxJS aqui agora. String. Então eu quero escutar as mudanças de livros que começam com essa string aqui que vai chegar aqui para mim, tá? Vou utilizar o filter do RxJS. O X vai representar para mim todo o valor que chegou, ou seja, o novo livro ou livros, o novo livro. E aí eu posso falar que x ponto, agora eu vou ter que utilizar um map do JavaScript, aí vai ser foda. Então isso aqui são os livros emitidos. São todos, na verdade, né? Todos os livros. Vai ficar melhor com esse nome. Eu tento dar nome didático para ficar mais fácil. Esse map que eu estou utilizando aqui, gente, ele é o map do JavaScript, tá? Ele não é do RxJS. E aí, para cada livro, eu quero apenas os livros que tem o nome. Inclusive, esse método aqui, ele tem que retornar... É sum? Apenas os livros... Peraí, que o pai tá viajando aqui. Peraí que eu travei. Peraí, vamos lá. Eu tô filtrando apenas os livros... Ah, tá, beleza. Eu não preciso do filter aqui, eu precisaria do map, nesse caso. Porque quando eu emitir todos os livros, esse map aqui de cima, tá? É do RxJS, aí eu vou pegar todos os livros que estão chegando, agora faz sentido. Todos os livros, ponto, filter. E eu vou querer todos os livros que o nome começa com o começa com aqui de cima. Basicamente é isso, tá sobrando parênteses aqui. É isso? Tá certo? Map.filter, todos os livros que começam com isso aqui. Ele já vai me retornar um observable. Deixa eu ver o que ele tá retornando aqui. Se eu não tipar. Tentei fazer um a mais aqui pro vídeo e só me lasquei. Ah, automaticamente já é um observable, beleza? Então eu passo aqui agora todos os livros aqui que pode passar ou não. Eu vou dizer que eu posso passar ele ou não. Tomando um pau aqui do... e aí, vou fazer uma porqueira aqui, mas é só pro vídeo terminar logo, tá? Se começa com for vazio, eu retorno todos os livros as observable. Legal. Se não, ele vai retornar aqui os livros, filtrando somente os livros que começam com aqui. E aí, para fazer isso aqui, os livros 2, ele vai escutar mudanças de livros que começam com H, beleza? Desse jeito aqui. Olha só, no segundo, ó, eu vou adicionar um no primeiro, por exemplo, o Christian não começa com H. Quando eu adicionei, ele apareceu só no primeiro, mas se eu colocar um H qualquer coisa aqui, ele vai aparecer nos dois. Porque o de cima ele não tá filtrando nada e o de baixo ele filtra só o que começa com H. Então eu tô filtrando meio que o estado da aplicação, tá ligado? Basicamente é isso, mano. Então não tem muito segredo. A minha ideia, eu acho que eu consegui passar a ideia aqui pra vocês, que ao invés de utilizar toda essa caralhada de coisa aqui pra você trabalhar com gerenciamento de estado, eu prefiro trabalhar com isso aqui. Inclusive, eu acho até mais fácil de testar. É isso. É nozes. Beleza? Vou abrir a tela de novo aqui. Vou pedir seu like, vou pedir sua inscrição, seu comentário, alguma coisa. E se ficar alguma dúvida, posta aqui. Não esquece, gente, de pôr o ponto de interrogação,
Porque o canal tá crescendo e no YouTube agora eu tô filtrando somente as perguntas, tá ligado? Não vale usar isso de hack. Mas enfim, porque porra, muito agradecido aí por todos os comentários, essas paradas que vocês estão postando aí. Eu acho muito louco isso quando vocês contam que ajudou isso, ajudou aquilo no Instagram e tal, maneiro. Porém, eu não consigo às vezes acompanhar tudo, é só eu que tô puxando esse canal aqui, tá ligado? Então, se tiver uma dúvida, pode postar a dúvida, pontinho de interrogação, que o YouTube consegue filtrar pra mim. É nóis, até a próxima, valeu.